Oi, meu nome é Júlia e hoje eu vou falar sobre tudo que eu li em fevereiro e em março. Fevereiro eu li 4 coisas e março eu li 11. Eu cheguei em 500 lidos no Scoob. Isso é... uau! Em fevereiro eu comecei com Daisy Jones and the Six. Essa foi uma releitura que eu já dei 5 estrelas, favoritada, acho que uns 2 anos atrás. E continua perfeito. O audiobook é perfeito, porque para cada personagem tem uma voz e esse livro é em formato de entrevista, então funcionou muito bem, parecia muito que eu tava, sabe, escutando um talk show. É sobre essa banda fictícia, Daisy Jones and the Six, fala da vida deles, fala dos perrengues de ser uma banda, tem algumas entrevistas e artigos, como que foi pra fazer cada CD, como se fosse uma banda de verdade mesmo. E a Taylor Jenkins Reid, ela consegue muito trazer personagens tridimensionais e fazer você se importar com a vida das pessoas que não existem. Esse livro continua perfeito e que bom. Porque a releitura é sempre um momento, assim, temido. Vai que aquele livro foi só pra aquele momento e não pra minha pessoa. Northanger Abbey, meta de leitura, outro audiobook. Esse aqui foi lido pela Beth Kessler, que ficou perfeito. Ela fez todas as vozes e você conseguiu fazer todas as vozes. Não deixar de um jeito enjoativo, assim, parabéns. Northanger Abbey é sobre essa menina chamada Catherine. Ela gosta muito de ler e ela faz umas amizades na cidade grande e tal, e ela acha tudo muito máximo. E justamente porque ela gosta muito de ler, às vezes ela confunde verdade com ficção e ela fica lendo entrelinhas que não estão ali e ela se ferra um pouquinho por causa disso e faz uma bagunça. Eu assisti também a adaptação que tem o J.J. Field e eu amo o J.J. Field. Eu amo ele de paixão. A adaptação, ela não tem o mesmo tom deste livro. A adaptação, ela ficou mais adulta e sexual e não é desse jeito o livro, porque a menina ela é bem inocente. O início desse livro é uma das melhores coisas do mundo, porque começa assim: Catherine não tinha nada, não tinha beleza, dinheiro, conexões, e mesmo assim ela virou uma heroína. Mas ela tinha o público! Eu li também o roteiro da série da Fleabag e... surpreendentemente foi uma das melhores coisas que eu já li na minha vida. Primeira vez que eu assisti essa série, ela não me chamou a atenção, eu achei chata. Aí eu terminei a série, eu continuei pensando na série, não, eu vou dar mais de uma chance. Aí eu assisti de novo. E eu gostei muito. O que mudou da primeira vez pra segunda? Não sei. Eu assisti a peça, eu assisti um monte de entrevista, nossa, tudo. Aí eu vi no TikTok este livro aqui. E eu falei, eu preciso desse livro. Eu não sei o que aconteceu, eu acho que porque eu estava lendo e não só escutando, mudou alguma coisa, porque me fez me apaixonar ainda mais pela série, sabe? Cada coisa foi planejada de uma maneira tão cuidadosa. Não sei. Isso aqui mexeu comigo. O script de uma série mexeu comigo. Eu juro, perfeição isso aqui. Perfeição. Depois eu li The Winter of the Witch. É a conclusão da trilogia Winter Night. Foi uma conclusão muito boa. Eu não posso falar exatamente sobre o que é o terceiro livro, porque, obviamente, spoilers. Mas, basicamente, essa trilogia é sobre uma menina na Rússia que tem vários irmãos, é a época dos czares. É uma série de fantasia, é uma série muito fofa. A série, assim como Harry Potter, vai ficando mais madura conforme os livros vão passando, porque a menina vai ficando mais velha e ela tem que tomar decisões mais adultas. Ela vive várias aventuras e tudo assim, o tempo todo, high stakes. Conforme os livros vão passando, tem muita cena de ação. Se tem uma coisa que eu não consigo ler nem assistir, é cena de ação. Eu não consigo me concentrar, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Pra mim não agrega em nada esse tipo de cena. Mas eu gostei, foi bom. Março foi assim, leituras que algum dia eu quis ler e agora eu decidi ler, mas não necessariamente eu estou com a cabeça pra ler isso agora e me identificar com isso agora. Talvez nunca mais, mas definitivamente não agora. A Amazon, ela libera e-books de graça, assim, direto.
Eu, como uma pessoa esperta que sou, eu vou comprando todos os e-books quando estão de graça. Eu nem leio a sinopse. Eu simplesmente vou enchendo meu Kindle. Em março eu fui ler algumas das coisas que eu comprei, que eu não tinha ideia do que eram essas coisas. Aí eu descobri, quando eu li, que eram essas coisas. Primeiro eu li Bearded. É uma menina e um urso. E fala em rimas. Só isso. Esse é o tipo de coisa que eu baixo no meu Kindle. Eu li também Blackbird 1. Pareceu ser a introdução da introdução de uma história. Não acontece nada. A arte é muito bonita, mas não acontece nada. É sobre uma menina que ela viu uma coisa, mas ela não tem certeza se ela viu e ela não lembra direito e ninguém lembra de ter acontecido alguma coisa quando ela viu alguma coisa e tem uns seres mágicos e é isso. Cadê as coisas? Cadê? Eu acompanho a Sarah Anderson no Tapas, que é mais ou menos a mesma coisa que o Webtoon, que você consegue ler as tirinhas de graça. E o problema de fazer isso é que daí você vai ler o livro publicado e você já leu todas as tirinhas. E foi o que aconteceu com Oddball. Mas eu tentei pensar, tá bom, se eu não tivesse visto essas tirinhas antes, como que eu ia ver essa história? E eu achei que o agrupamento das tirinhas fez muito sentido, que fala muito sobre a internet, como é a vida de hoje em dia. É isso. Eu li também The Prince and the Dressmaker. Gente, que coisa mais fofa. É sobre essa costureira que ela é chamada, assim, na surdina, pra fazer vestidos pro príncipe. E ela faz vestidos muito bonitos e esses vestidos, assim, causam na sociedade, mas ninguém sabe que é o príncipe que está vestindo. E daí a gente tem alguns problemas. É uma história muito sensível, delicada, fofa. É muito sobre você descobrir quem você é e você ter coragem de ser quem você é. Fala muito de amizade e família. Meu único comentário negativo é que eu acho que tudo se resolveu rápido demais no fim. Eu queria uma resolução mais elaborada. Depois eu li Aline Valek. A primeira coisa que eu li dela foi um livro com 3 contos, chamado Pequenas Tiranias. Esses contos, eles têm um pouco de realismo mágico. Não sei se vale a pena falar a sinopse de cada um, porque como são contos, meio que estraga a experiência de leitura. Eles falam sobre vir em sociedade, você ser você mesmo, o que a gente acha que é o nosso papel na sociedade. Eles são bem curtinhos, bem introspectivos. Não tem realmente o que eu comentar. Depois eu li também da Aline Valek, As Vegas Vivas Não Sabem de Si. É uma ficção científica, dramática, filosófica, que é sobre essa mulher. Ela trabalha como mergulhadora e ela está numa missão com alguns cientistas. Nessa missão, ela tem o papel de testar os trajes de mergulho. Então é um trabalho bem arriscado, fala muito sobre solidão e independência, liberdade e solidão. Em vários momentos eu não sabia o que estava acontecendo. A personagem entrava nos espirais de reflexões que não acabavam e iam acontecendo junto com os acontecimentos, então eu realmente ficava bem perdida. Algumas reflexões foram bonitas, fizeram sentido, outras foram um pouquinho além da conta. Fala muito também sobre vastidão, existência, como somos muito pequenos perante o mundo. E esse livro eu achei que se estendeu por tempo demais. Ele podia ter se resumido um pouco mais. Não chegava nunca no fim. Me incomodou bastante isso. Um dos motivos pelos quais eu comecei esse canal foi porque eu desaprendi a falar. Eu desaprendi a argumentar. Eu sinto que uma época eu tinha um discurso, assim, muito articulado, muito bem pensado. Eu falava palavras bonitas e eu perdi essa habilidade e eu preciso dela de volta. Em março também eu li Luta por Reconhecimento, da Axel Honneth, outra da meta de leitura. E agora eu sei sobre o que é este livro. É o trabalho de doutorado da Axel Honneth. Ele fala sobre a necessidade do ser humano de ser reconhecido, de ser visto como pessoa, membro da sociedade, pessoa que tem direitos, ser reconhecido nas suas individualidades, nas suas
semelhanças, diferenças com os outros, sabe? Ser visto por inteiro. Fala bastante de Hegel e de Mead, fala de Winnicott, fala de vários autores que abordaram esse tema. Essa tese foi publicada em 92 e ela ainda é muito atual. Só que uma coisa que eu odeio no academicismo é essa coisa desnecessária de ficar se repetindo o tempo inteiro, ficar falando a mesma coisa em palavras diferentes, sendo que você tá só complicando e não explicando. E também ficar usando um vocabulário muito difícil. Não tem necessidade. Se você vai falar sobre a sociedade para a sociedade, você devia deixar isso mais acessível. Pelo menos é o que eu acho. Quem é que fica escrevendo doravante? Tem 5 vezes doravante nesse livro. Eu contei. Eu fiquei contando quantas vezes aparecia uma palavra diferente, porque isso me chamou muita atenção. Às vezes mais do que estava sendo tratado nesse livro. E olha que eu gostei muito dele. Ele tem uma tabelinha mostrando as relações de reconhecimento. Daí a gente tem amor, direito, solidariedade, que é dedicação emotiva, respeito cognitivo e estima social. O primeiro é você reconhecer as pessoas realmente amando e respeitando elas. O segundo, que é o respeito cognitivo, direito, que são as relações jurídicas, que é você reconhecer toda pessoa como uma pessoa que tem direitos e deveres. E o terceiro, que é a estima social, a solidariedade, é você reconhecer todo ser humano como um todo, como alguém com todas as suas características e reconhecer e valorizar todas essas características, seja cor, raça, sexualidade, classe social, você realmente enxergar essa pessoa, reconhecê-la e ao mesmo tempo reconhecer a si mesmo justamente porque você é capaz de reconhecer a outra pessoa. Um livro de não ficção que me trouxe muitas coisas. Eu li também Submarine. Eu gosto muito do filme, muito, 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 muito. E aí eu descobri que tinha livro, então, vamos ler então. E não foi. É sobre esse menino, Oliver, que tem uns 14, 15 anos e tem certeza que os pais precisam da ajuda dele pra continuarem juntos. Então ele faz planos mirabolantes para os dois ficarem juntos, vira detetive da vida dos pais, e ao mesmo tempo ele tem que lidar com o fato de que ele é um menino no ensino médio. Então ele tem que estudar, ele tem a primeira namorada dele, ele é uma pessoa que gosta muito de aprender palavras novas, então ele coloca uma outra palavra diferente ali. Eu acho que porque eu gosto tanto desse filme, eu esperava que esse livro também me trouxesse tudo que o filme me trouxe. Porém, eu vi esse filme no mínimo uns 6 anos atrás. Aí eu fiquei pensando, ok, será que a nostalgia não está me manipulando? E agora eu estou com medo de rever o filme e perceber que eu não gosto mais. E eu tenho que parar de ler os livros que eu acho que eu quero ler só porque algum dia eu já quis ler. Eu tenho que ler os livros que eu realmente quero agora. Eu também ou Navio de Teseu, eu fiz um vlog de leitura dele. Tá aqui nos cards, li ele 3 vezes em uma semana e mesmo assim não entendi nada. Mentira, eu entendi alguma coisa, eu entendi o suficiente pra mim. Aqui, assim como em House of Leaves, a gente tem 3 histórias. A gente tem a história principal, a história das notas de rodapé e a história de quem está comentando a história e as notas de rodapé. Esse livro, ele pode ser considerado Dark Academia, porque eles passam numa universidade e algumas coisas suspeitas acontecem com as pessoas da universidade. A gente tem o Straka, que é um autor anônimo, que publicou vários livros e aparentemente ele foi morto, ninguém sabe por quê. E a gente tem o tradutor, que nunca fez nota de rodapé, porque o autor nunca deixou, e finalmente nesse livro fez. E daí fica assim, qual que é a relação entre a pessoa que traduz e a pessoa que escreveu os livros? E é o que o pessoal das margens vai tentar descobrir. E eu gostei desse livro. Assim, não... Assim como várias coisas que eu já acompanhei do J.J. Abrams,
eu fiquei... ok, esse final não foi... Não foi. Mas eu gostei muito da experiência, da imersão que ele te dá, justamente porque ele é tão interativo. Tem várias pessoas na internet dedicadas a esse livro, dedicadas a resolver esse livro, a teorizar. Ter uma comunidade para esse livro é uma das melhores partes. Ah, e quem escreveu esse livro aqui, todas as histórias, foi o Doug Durst. O J.J. Abrams, ele só colaborou. Não pensei que fosse conseguir ler esse livro tão rápido e também tão cedo. Achei que fosse demorar uns anos. Mas eu consegui e entendi o tanto que é o suficiente pra mim entender, talvez um pouquinho mais o cérebro. É isso. Eu também li Egghead, que é o livro de poemas do Bo Burnham. Eu consumo tudo que o Bo Burnham produz, eu gosto muito dele, ele é um comediante musical, os atos dele são compostos por músicas que são engraçadas e às vezes também fazem você refletir e sentir coisas. E esse livro, ele foi publicado em 2014 e realmente você percebe que ele foi publicado em 2014 pelo Bo Burnham. Provavelmente o público desse livro é muito específico. Eu senti muito que ele tá encapsulado no tempo. São os comentários que ele fazia naquela época, as piadinhas daquela época, e você consegue perceber a juventude, a inconsequência, a urgência sexual do Bo Burnham daquela época. Todos os poemas têm desenhos acompanhando e realmente são desenhos que complementam os poemas, não são simplesmente um solzinho porque o dia vai ficar melhor. Não. Eu respeito esse livro pelo que ele é, mas eu não recomendo. Então é isso, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou e quiser continuar me acompanhando, não deixe de se inscrever, deixar seu joinha e até o vídeo que vem. Tchau!